Impressionante. Foi o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Isso aqui já é fato dado. Não só em volume de dinheiro, mas em contaminação, não só no mercado, mas na política. Você está falando de ministro do STF, ministro do STJ, foi citado um aqui. Está falando de presidentes de partido político. Estou falando de lideranças que participaram do governo Lula, de lideranças que participaram do governo Bolsonaro. Presidentes do Congresso. Sim. Né? O Alcolumbre está super envolvido. O Alcolumbre participou da nomeação do Otto Lobo para a CVM. E o Otto Lobo basicamente é um nome do Vorcaro e do Joesley. Até porque o Joesley e o Vorcaro tinham negócios juntos. Eles atuavam juntos. Tô falando governo Tarcísio aqui em São Paulo, tô falando do governo Ratinho no Paraná, eu tô falando de governos do PT na Bahia, ou seja, é um escândalo que ele não perdoou ninguém. Ninguém. Então assim, eu obviamente que não vou citar ninguém, eu não tenho nada a ver com isso, não estamos nesse jogo, mas mesmo gente que, assim, pequena, espalhada pelo Brasil, se envolveu. É uma máfia? É mais do que uma máfia, porque nesse sentido, a máfia em geral, ela tem um inimigo, ou ela garante um território. Eles não tinham um inimigo, não tinham nada, eles eram tudo. Foi um grande esquemão combinado, porque a partir do momento que entrou ministro do STF, entrou gente do governo Lula, entrou gente que estava no governo Bolsonaro, quem é quem nessa história? Quem eles estão enfrentando? Não tava, eles estavam nas mesmas festas. É muito maior que Mensalão, é muito maior que Petrolão. Incomparável. Envolve todos os vieses, todas as vertentes. Todos. E por isso que as pessoas não estão na rua. Só a política, né? E aí você me fez uma pergunta boa no começo, o que vocês mudaram, o que vocês mantêm igual? E eu falei, a gente amadureceu, porque a gente percebeu que as pessoas tinham bandido de estimação. E uma característica hoje do debate público brasileiro é que as pessoas têm bandido de estimação. Então as pessoas de esquerda falam só de um lado do esquema do Banco Master. Eu vi a Tabata Amaral gravar um vídeo muito focada na parte que atendia a direita. Aí quando o Nicolas fala desse negócio, ele só fala do Alexandre de Moraes, que o Lula tem a ver. Gente, todos têm a ver. Todos têm a ver. O próprio Nicolas Voou no jatinho do Vorcaro. Disse que não sabia. Aliás, o Renan, em seus vídeos, você fala muito do bolsopetismo, Sim. né? Dessa fusão entre PL e PT. Sim. E a figura do Bolsonaro e do com Lula. A figura do Lula. Mas é polêmico isso, né? Não deveria ser. Porque o que eu tô falando é só a verdade. É só muito simples. No bolsonarismo e no petismo, você tem lideranças que tratam seus liderados de maneira desrespeitosa, e esses liderados aceitam os erros éticos das lideranças. O bolsopetismo é sobre isso, é do tipo, eu vou xingar ali o Lula num vídeo no Instagram pra ganhar muitos views, mas no fim do dia eu vou votar junto com ele na PEC da blindagem. A PEC da blindagem é uma reedição, inclusive, da PEC da impunidade do governo Bolsonaro. Então no governo Bolsonaro mandaram a PEC da impunidade, e ela foi reeditada com o PEC da blindagem no governo do PT. Em ambas as votações, tanto o PT quanto o bolsonarismo votaram juntos. Ambos destruíram juntos, por exemplo, a Operação Lava Jato. Então o bolsopetismo é sobre, vamos dizer... Isso não vai acabar nunca. Mas assim, não deveria ser assim. Você eleito presidente da República vai ter que governar com o Congresso. Você imagina que o Centrão vai deixar de existir? Não, o Centrão no longo termo precisa deixar de existir. Como é que você combate isso? Mudando mais de 500 deputados, mais de 80 senadores... E eles estão lá eleitos democraticamente, o Centrão, né? manda no Brasil. Essas figuras como Gilberto Kassab e Valdemar da Costa Neto estarão embarcados em qualquer governo. Sim. Né? O MDB vai estar embarcado em qualquer governo. E aí o presidente não fica refém disso tudo? Fica, assim, a gente precisa fazer o diagnóstico, assim, se você tem um corpo que está doente, vamos diagnosticar a doença e depois vamos propor o remédio. A doença surge na Constituição de 88. A Constituição de 88 era parlamentarista, e ela foi colocada como presidencialista no final. Então, o presidente é eleito, mas a eleição para o Congresso não é vinculada a ele. Portanto, você tem uma Câmara dos Deputados, que a maior parte dos deputados são do Centrão, o Senado, que é totalmente desproporcional, e ele nasceu para ser desproporcional, mas isso não está servindo de nada pra gente. A Acre ter 3 senadores e São Paulo ter 3 senadores é uma bizarrice. É um absurdo. E o Centrão, na prática, né, olhando nesses termos, ele se beneficia disso, porque o presidente está sempre refém dele. E aí ele consegue espaços de poder, ele consegue dinheiro, ele consegue emenda, ele está sempre com a faca no pescoço do presidente da República, e o presidente manda muito pouco. Uma característica do regime brasileiro é que o presidente não manda nada. O presidente é muito fraco. E ele está ficando cada vez mais fraco, que depois de um certo tempo, a partir dos anos 2010, surge o STF como outra força. E aí ele manda muito menos. Um presidente hoje... Eu não dá nem para falar que o Lula fez um governo de esquerda e o Bolsonaro de direita. Não, ambos fizeram um governo de centro. Governos mitigados. Eles só têm um discurso pra claque deles lá, que é meio... Mas você acha ruim isso, um governo de centro? Acho ruim no governo de centro, porque o centro, nesse sentido, é um centro que não ataca de maneira radical. Fica em cima do muro, em situação... Exato. Então ele nunca passa uma reforma econômica realmente ousada. Passou agora, por exemplo, uma reforma na área de segurança pública. Tiraram a redução da maioridade penal da reforma.
Por que tiraram? Por que tem que ter essas mitigações? Tudo tem que ser mitigado no Brasil. Quando você vai fazer uma reforma previdenciária, vem cheio de mitigações. Então, a gente vira sempre aquele país que, quando vai fazer vira um aluno que vão fazer uma prova, tira 5. A gente nunca tira 8 na prova, 9. A gente sempre tira 4, 5, 3, 4, 5. Porque nunca dá pra fazer algo verdadeiramente intenso. E por que não dá? Porque o Poder Executivo não manda. Quando não, reformas são Que reformadas. sabotava. Lógico, A sabotava. reforma trabalhista tinha um aspecto lá da... Meu Deus do céu, o termo que eu quero me referir é quando... O acordado passar por cima do... Não, quando o funcionário processava a empresa e pedia um valor absurdo, sucumbência. Ah, sim, A questão da sucumbência Derrubaram. que foi um avanço extraordinário. Reformaram a reforma. Sim. Sim, Derrubaram a sucumbência. Sim, que era justamente a parte mais importante da reforma, que acabou com a indústria da indenização Da trabalhista, indenização. que é um dos grandes absurdos brasileiros. O Brasil é o pior país do mundo nisso. Pois bem, esse é o grande problema. O Brasil, a gente nunca anda. E por isso a gente ficou para trás. Se você não consegue andar em alta velocidade e fazer o que precisa ser feito em alta velocidade, você fica para trás. Pois bem, a gente tem que alterar o sistema de incentivos. Esse é o diagnóstico que eu faço. O sistema de incentivos da política brasileira precisa ser alterado. E é isso que eu, num governo nosso, farei. O Brasil precisa de 3 grandes reformas, e essas são as 3 reformas que a gente precisa conduzir. A primeira, a destruição do aparato de insegurança que existe no Brasil. Uma guerra ao crime organizado e uma alteração nas leis penais e nas leis de processo penal. E eu quero ser eleito para inicialmente tocar isso. Esse é o tema inicial, esse será o tema da minha campanha. Portanto, minha pré-campanha hoje e depois da minha campanha serão sobre um plebiscito. Votou no número 14, lá na urna, você quer uma guerra contra o crime. Votou no 22, votou no 13, você não quer. E tá tudo bem, é a democracia. Tá? Agora, é plebiscitário. Eu vou oferecer uma guerra ao crime. 2, nós temos que ter uma reforma fiscal, um ajuste fiscal colossal no Brasil. As contas públicas estão indo agora em rota de colisão. O Brasil vai quebrar em 2028. Todo mundo sabe, a rota está subindo, sim, 88% de dívida, depois 95%, e o juro já está em 15%. Os Estados Unidos têm dívida alta. Avisos têm sido dados há bastante Aos montes. Você vai pegar do Marcos Lisboa aos consultores da Câmara dos Deputados. Todo mundo sabe o que está acontecendo e todo mundo fica fingindo que não está acontecendo nada. Essa é a segunda parte, é uma reforma fiscal. E a terceira parte é a reforma do sistema de incentivos. Eu vou te dar um exemplo. Como é que o Kassab é tão poderoso? Ele elege muitos deputados. O deputado dá fundo partidário, fundo eleitoral, emenda, e a emenda é direcionada para os prefeitos que o Kassab tem espalhado pelo Brasil. Pois bem, a gente tem que mudar esse sistema de incentivo. E onde tem que estar o sistema de incentivo? O prefeito na cidade determina o fundo partidário e o fundo eleitoral. E como ele determina? Se ele atinge indicadores de desempenho em áreas assim, essenciais. Por exemplo, você tem uma cidade no Nordeste que tem 5% de cobertura de esgoto. Se ele entrega 15% de cobertura de esgoto, ele vai ganhar 2 pontos. Se ele melhora o ranking Saeb de educação, ele ganha mais 3 pontos. Se a parte de segurança pública avança, mesmo não sendo a prerrogativa do prefeito, mas ele trabalha políticas que melhoram a segurança, avança. Essa pontuação redunda no fim do dia em fundo partidário